Bem, vamos à resolução da questão. Leia os artigos a seguir, a Lei de Habeas Corpus de 1679. Ponto 1. A reclamação ou requerimento escrito de algum indivíduo ou a favor de algum indivíduo detido ou acusado da prática de um crime, exceto tratando-se de tradição ou felonia. Significado de felonia específico é insubmissão de um vassalo ao seu senhor ou uma espécie também de traição em relação ao seu senhor, assim declarada no mandado respectivo, ou de cumplicidade ou de suspeita de cumplicidade no passado, em qualquer tradição ou felonia, também declarada no mandato, e salvo caso de formação de culpa ou incriminação em processo legal. O Lorde Chanceler, ou em tempo de férias algum juiz nos tribunais superiores, depois de terem visto cópia do mandato ou do certificado de que a cópia foi recusada, concederão providência de habeas corpus, exceto se o próprio indivíduo tiver negligenciado, por 2 períodos, impedir a sua libertação, em benefício do preso, ao qual será imediatamente executória perante o mesmo Lorde Chanceler ou juiz, e se afiançável, o indivíduo será solto, durante a execução da providência, comprometendo-se a comparecer e a responder à acusação no tribunal competente. Ponto 4. Os oficiais e os guardas que deixaram de praticar os atos de execução devidos ou que não entregarem ao preso ou ao seu representante, nas 6 horas que se seguirem a formulação do pedido, uma cópia autêntica do mandado de captura, ou que mudarem o preso de um local para o outro sem suficiente razão ou autoridade, pagarão 100 libras no primeiro caso e 200 libras no segundo caso, ao queixoso, além de perderem o cargo. Explique como a lei de habeas corpus estabeleceu as garantias individuais na Inglaterra e o significado dessa lei da Revolução Gloriosa para o poder dos reis. 2 elementos aqui são importantes. Primeiro aspecto, liberdade individual. É um aspecto muito importante para entender os princípios do liberalismo que tomaram conta da história da Inglaterra entre os séculos 17 e 18. Outro elemento importante é que a liberdade individual vai chocar também com a ideia de absolutismo, que é justamente um dos elementos mais criticados durante as revoluções que tomaram conta da Inglaterra nesse contexto. Assim sendo, essa chamada lei do habeas corpus, ela impedia tipos de prisões arbitrárias, como uma espécie de perseguição pelo poder que algumas autoridades tinham ao próprio rei em relação aos seus opositores. Na Revolução Gloriosa, já nesse processo de consolidação, algumas disputas sociais, políticas e religiosas na Inglaterra estavam começando a se estabilizar. E influenciada por essas ideias liberais, implementou-se então uma noção de monarquia parlamentar, que diminuiria o poder significativo do rei até a expressão o rei reina, mas não governa, passa a ser uma espécie de uma figura muito mais ligada à diplomacia do que aos aspectos políticos, e o parlamento passa a ter muito mais poder. E graças a isso, essas ideias liberais e uma noção de um parlamento e de uma constituição, como a ideia do Bill of Rights, que passaria de alguma forma a limitar o poder do rei, as chamadas liberdades individuais passaram a ser garantidas em lei. E o habeas corpus é um dos melhores exemplos dessa ideia de liberdade individual, que poderia de alguma forma evitar a perseguição a opositores e ideias políticas.